quem ainda não me conhece, eu sou Anice e hoje nós teremos o capítulo 3 do livro Cabocla. Mas, como sempre, eu peço a colaboração de todos. Gente, eu conto com o apoio de vocês agora mais do que nunca. Peço que vocês me ajudem a divulgar o canal nas suas redes sociais, compartilhar os áudios com amigos, parentes. Me ajudem a fazer o canal crescer novamente, certo? Eu conto com a colaboração de cada um de vocês e já deixo minha gratidão. E se vocês quiserem me apoiar de alguma outra forma, tem o botãozinho azul aqui de baixo para se tornar um membro ou o botãozinho valeu também, ok? Então, dados os recados, vamos para o capítulo. Recordações. Por que será que recordo tanto? Indaguei-me. Será porque estou fraca? Será o veneno da cobra? Não, já o fazia antes dela me picar. Essas lembranças me são agradáveis. Não me sinto só. Só que as recordações não vinham em sequência. Me lembrava de fatos ocorridos anos atrás e outros que tinham acontecido havia apenas alguns dias. As cenas iam e vinham na minha memória e me deixei envolver, pois me pareciam tão reais que era como se eu as estivesse vivendo novamente. O senhor Floriano era mal-humorado e resmungão, mas boa pessoa. Como já mencionei, naquele tempo não era ruim nossa vida, a dos escravos da fazenda. Éramos bem alimentados, vestidos, tínhamos folgas e festas. Era raro haver castigos. A senzala era grande, espaçosa. Não havia abusos sexuais, mas eles, muito católicos, proibiam nossos cultos. E embora nós não entendêssemos a religião deles, tínhamos que dizer que também éramos católicos. Será que esse Jesus morreu por nós também, os negros? Negrito, um jovem escravo, estava sempre indagando e ninguém sabia responder. A Sinhá, a esposa de senhor Floriano, estava nos ensinando sua religião. Ela, quando tinha vontade, nos reunia aos domingos à tarde e nos falava de sua crença. Nos ensinava a orar, mas era difícil decorar aquelas orações grandes que não entendíamos. Rezávamos pela metade, às vezes modificando a prece. Sorria ao recordar. Uma vez, uma amiga minha rezou: Pássaro de Maria, cheio de graça. A Sinhá ficou brava e ela perguntou: Ave não é pássaro? A Sinhá não respondeu e ordenou: É ave e acabou. Acho que nem ela sabia que ave era no sentido de salve. Um dia, Negrito perguntou a Sinhá aquilo que tanto o incomodava. Jesus é ou não o Salvador dos negros? Não, respondeu a Sinhá. Acho que não. Creio que não havia negros naquele tempo. Um dos reis magos não era negro? Ouvi o padre falar isso quando ele esteve aqui no Natal, disse Maria. Bem, não sei, respondeu a Sinhá. Pode ser que sim, pode ser que não. Não quero que pergunte mais nada. Vamos aprender a orar. Não perguntamos mais nada. Jacinta comentou após a aula. Esse Jesus é estranho, poderoso e foi morto na cruz. Para nos dar exemplo, disse Maria. Ele foi humilde e não estranho. Jesus nasceu para nos ensinar. Certamente incomodou a muitos com suas palavras e por isso morreu. Disse José, concentrado. Acho que não foi sua morte a passagem mais importante de sua existência. Penso que foi sua vida, o que fez, o que falou, o que ensinou. Muitos focalizam sua crucificação como o ponto principal, esquecendo-se de seus ensinamentos. A Sinhá até chora ao contar suas dores, mas diz seus ensinamentos sem emoção. Concordo, Jesus sofreu, mas não vemos tanto aqui sofrerem também. Não sabemos de muitos negros que morrem nos troncos, em torturas. Claro que não são como Jesus, mas são filhos de Deus também. O importante é o que ele ensinava, sua orientação, e devemos seguir seu exemplo. Gostaria de saber mais.
tudo sobre Jesus. Que homem excepcional foi ele! Concordei com José, embora tenha ficado quieta. Achei que a maior lição que Jesus nos deixou foi que ele amou muito mais do que foi amado. Foram muito boas aquelas aulas. Aprendi a amar Jesus e Maria, sua mãe. O senhor Floriano desencarnou e a sinhá foi morar com a filha longe da fazenda. E seu filho, senhor Narciso, veio com a esposa tomar conta de tudo. Esse novo senhor era bom, só que não ligava para a fazenda, e eram os empregados que cuidavam de tudo. O senhor Narciso e a sinhá François tinham uma história interessante. O senhorzinho Narciso, na idade de casar, não o fez. A família havia tentado arrumar casamento para ele, porém o senhorzinho recusou-se a aceitar. Comentavam em cochichos que ele não gostava de mulheres. Os pais sonhavam em vê-lo casado e com filhos. E em uma viagem que ele fez à França, voltou casado. Ele deixou a esposa no Rio de Janeiro e veio à fazenda dar notícia aos pais. Contou que ela, a esposa, era de família nobre, mas arruinada, e que estavam muito apaixonados. Os senhores foram à corte conhecer a nora. Parece que a aceitaram, e o casal ficou morando no Rio de Janeiro. Com a morte do senhor Floriano e a sinhá indo embora da fazenda, eles tiveram que ir morar nela. E era Filomeno, um velho empregado, quem cuidava de tudo. A francesa, a nova sinhá, despertou curiosidade em nós. Era bonita, loura, de olhos claros, alegre e risonha. Os dois pareciam se dar bem. Não tinham filhos. Achava a mulher estranha. Não tinha nenhuma escrava para ajudá-la a se vestir, a se banhar, e as escravas que serviam a casa grande comentavam que ela tinha algumas atitudes diferentes. As lavadeiras afirmavam que ela não tinha menstruação. Nos primeiros meses, até pensamos que estava grávida. Depois concluímos que a sinhá devia ter alguma doença, mas ela parecia saudável. Era muito simpática. Tratava todos bem. Passeava a pé ou a cavalo pela fazenda e levava sempre algumas escravas com ela. Ria e brincava muito. Ela se chamava Georgette, mas passamos a chamá-la de François. No começo escondido, depois ela veio a saber, gostou do apelido e todos nós passamos a chamá-la assim, com a sua aprovação. Foi um período feliz, em que ouvíamos sempre sua risada alegre e escandalosa. Mas eles resolveram ir para a França numa longa viagem, ficando em seu lugar um primo do senhor Narciso, o cruel senhor Honorato, que tinha ideias diferentes em relação à escravidão. Sua primeira providência foi substituir os empregados da fazenda por outros que vieram com ele. Despediu Filomeno, com a desculpa de que ele estava velho, e levou-o junto com a esposa para a cidade. Ficamos sem proteção. Não tínhamos a quem nos queixar. Diminuiu nossa alimentação. Passou a exigir mais trabalho e começaram os castigos. Muitos velhos escravos voltaram a trabalhar. Tínhamos saudade do tempo antigo. Foi um período difícil, em que muitos de nós passaram a desejar a liberdade e a querer fugir. Ficamos sabendo que um quilombo foi formado no alto da montanha e que muitos escravos da região tinham ido para lá. Na nossa fazenda houve uma fuga de 11 escravos, que não foram capturados. Aí o senhor Honorato adquiriu cães ferozes, contratou mais empregados e a vigilância aumentou. E foi logo após a fuga desses escravos que meu filho saiu sem permissão e foi castigado para servir de exemplo. Não gostei do empregado Lisberto desde a primeira vez que o vi. Nenhum dos escravos gostou dele. Fiquei apreensiva quando ele começou a se interessar por Toby. Minha filha era muito bonita, mulata com os olhos castanho claros, com traços do avô branco e corpo bonito. Lisberto não havia feito Toby diamante porque a esposa do senhor Honorato não gostava. Não queria abusos sexuais, mas ela viajava muito e, como estavam ocorrendo muitos abusos,
Tudo indicava que poderia acontecer de tudo naquela fazenda, e que nem a esposa do Lisberto, que era jovem e bonita, salvaria Toby das garras desse feitor desumano. Torcíamos para que o casal voltasse logo, mas eles estavam sempre dando notícias, adiando o regresso. Começamos a perceber que o Sr. Honorato estava roubando nosso senhor. Depois tivemos a certeza, mas não tínhamos como avisar nosso senhorzinho Narciso. Ninguém sabia escrever na senzala. Tínhamos que ficar quietos, tentando nos adaptar à nova administração. Parei de recordar por instantes. Olhei o céu. Como o olhar infinito nos acalma. Estava me sentindo muito mal. Não tinha forças nem para me mexer. Concluí. Logo irei morrer. Todos nós sabemos que iremos morrer, que o corpo físico que usamos, nós, espíritos, para nos manifestar no mundo físico, irá um dia parar suas funções biológicas. Mas quando esperamos pela morte com tempo determinado, é outra coisa. Conhecendo os efeitos do veneno, sabia que logo iria falecer. Fiquei arrepiada. Calma, Jussara, resmunguei para mim mesma. Todos morrem. Por que será que a morte nos causa pânico? Será que é por não saber o que se passará conosco? Meu instinto de preservação veio forte. Não quero morrer, exclamei. Mas será que nesse caso querer é poder? Pensei. Não, cheguei a balbuciar. Não tinha poder sobre a vida ou a morte, e a morte é uma continuação da vida. Tudo é passageiro. Realmente, a vida é uma só. Mudamos a forma de vivê-la, mas naquele momento, ali, sozinha, esperando essa mudança, tive períodos que foram instantes de medo e pavor, mas depois de paz e tranquilidade, em que senti que alguém me amparava, me transmitia profundo e puro amor. Senti que deveria me ligar a esse sentimento que me acalmava, mas vacilava e esperava. E esperar sempre é angustioso. Aguardar a morte me foi estranho. Não estava esperando por algo qualquer ou por uma pessoa, mas pelo desconhecido. O que viria a ser essa mudança? Vieram as indagações. Será que iria acabar? Desaparecer para sempre? Não, concluí. Isso não. Sinto meu espírito. Sinto-o dentro desse corpo cansado. A vida continua. Iria para o inferno? Céu? Não fui tão má para ir para o inferno, e nem tão boa para merecer o céu. Que vida iria ter? Iria me encontrar com aqueles que amei e que já morreram? Nesse momento os erros nos afligem e desejamos não tê-los cometido, e os acertos nos dão tranquilidade. Poderia ter sido melhor, ter feito mais o bem, ajudando mais os outros. Quase sempre desejamos isso. Felizes os que aproveitam a oportunidade, porque o tempo passa e não volta mais, e a morte do corpo físico chega, levando-nos a desencarnar, a viver de outra forma, que será de acordo com nossas ações. O que fiz de errado? Indaguei. Não sei. Será que amar um homem que tem uma companheira foi um erro? Envolvi-me novamente nas recordações. Nunca aconteceu nada entre mim e José. Foi somente eu a amá-lo. Ele era muito mais velho do que eu. Quando pequena, José já era adulto e eu o olhava admirada. Quando ele se juntou com Zefa, fiquei triste. Tinha quase 9 anos e chorei escondida. Acompanhei sua vida, sabendo tudo o que acontecia com ele. Era discreta. Tinha horror de que descobrissem meu amor. Acho que ele desconfiou, porque um dia estava sozinho encostado na cerca junto à senzala. Me viu olhando para ele. Por um instante pensei que fosse me falar algo, mas afastou-se rápido e desde aquele dia me evitou. Não, meu amor por ele não pode ser errado. Não houve nenhuma ação errada decorrente desse sentimento.
Não fiz ninguém sofrer por isso. Foi algo belo, que por muitas vezes me incentivou a viver. Alimentou minha ilusão, me deu esperanças. Foi um amor lindo. Os anos se passaram e eu fiquei mocinha. Jacinta sempre me dizia: Jussara, você está na idade de casar. Tem alguns pretendentes. Escolha um para ser seu marido. Casar? Como casar? Indagava rindo. Aqueles que se ajuntam aqui na senzala é como o casar dos brancos. São companheiros, e isso é que é importante, respondeu Jacinta pacientemente. De fato, disse nossa amiga Maria, todos os casais deveriam ser companheiros, amigos que se ajuntam enquanto estão caminhando juntos. O amor, paixão, deve ser substituído pelo amor desinteressado, sem apego. Quando um casal se une só por fatos externos, não há nada nessa união que dure ou permaneça. É no íntimo que está o verdadeiro amor, carinho, que não passa com o tempo. Achei que Jacinta tinha razão. Pensei bastante. Amava e não era correspondida. Ele não seria meu companheiro. Estava ligado a outra. Resolvi escolher, dentre os jovens solteiros, um companheiro. Senzala, meu lar, a moradia que tive durante esta vida. A senzala era a casa de todos os escravos da fazenda, uma grande moradia, onde havia muitas pessoas que pensavam diferente. Às vezes, lá era agradável, havia demonstração de afeto, principalmente entre pais e filhos. Também foi berço de grandes amizades, lugar em que havia sempre ocasião de fazer o bem, ajudar o próximo. Mas também, às vezes, tornava-se desagradável, por serem muitos a desfrutar de um mesmo espaço que nem sempre era respeitado. Havia muitos desentendimentos, fofocas, discussões e até brigas. E os motivos eram diversos, mas o maior era a inveja que um tinha do outro, tanto que os escravos que serviam na casa dos senhores eram invejados e iam pouco à senzala. Eles dormiam no porão da casa grande. Davam muitos palpites, um na vida do outro. Havia quase sempre brigas entre casais, até algumas traições, que para não acabar em mortes eram apaziguadas. Sei que existiram muitas senzalas no Brasil, em inúmeras fazendas, e que não foram idênticas, e os escravos foram tratados de muitas maneiras, mas descreverei aquela em que vivi. A senzala era feita de barro e pau. Tinha espaço para todos. Havia o canto para a cozinha, uma latrina, que era uma fossa funda cercada de tábuas, e ficava do lado direito, à frente. Era usada só em casos especiais, por doentes ou à noite. Isso evitava que a senzala ficasse com cheiro ruim. As outras latrinas eram fossas externas, do lado esquerdo, a alguns metros de distância entre as árvores. Tinha 6 casinhas de barro, 3 para as mulheres e 3 para os homens. Tomávamos banho no riacho. As mulheres o faziam de roupa, que trocávamos numa casinha, que também era de barro e pau, perto do riacho. Esses banhos, dependendo da época, eram de 2 a 3 vezes por semana. Guardávamos nossos pertences, sempre poucos, nas nossas esteiras de dormir. Nós, as mulheres, sempre deixávamos a senzala limpa, varrida e organizada. As jovens colhiam flores e as colocavam por toda ela, enfeitando-as. Mas, mesmo assim, seu cheiro não era agradável. Mesmo o espaço sendo grande, era para muita gente. Houve senzalas em que os escravos eram presos, às vezes pequenas para muitos, onde as latrinas ficavam na parte interna, mal ventiladas. O odor era realmente desagradável. No calor, a senzala em que vivia era abafada. No inverno, entrava muito vento, era fria. Estávamos sempre reclamando. Mas foi o lar que tive, uma escola na qual aprendi muito, como a conviver com outras pessoas,
a respeitar quem não pensava como eu, a repartir, a ser solidária e a dar valor a um lar, a uma casinha simples em que morasse só minha família. Era isso que desejava quando estava na senzala. Foi a isso que aprendi a dar valor. Fatos e fatos. Será que eu, ao morrer, virarei alma penada? Não quero. Certamente irei com uma alma boa para algum lugar. Não quero assombrar ninguém. Assombrações. Lembrei-me de um fato que ocorreu quando ainda era pequena. Por causa de uma negra faceira, dois escravos brigaram, se machucando. Dias depois, um matou o outro, pegando uma enxada e golpeando o rival na cabeça. O escravo que matou ficou preso no tronco por não ter outro lugar para ficar. A escrava escolheu um terceiro, outro jovem, para ser seu companheiro. O assassino ficou preso só por uma semana. Achando que estava solucionado o problema, o senhor mandou soltá-lo. Mas, ao ser liberto, ele pegou um pedaço de pau e foi tentar matar a jovem que amava. Ela gritou e um feitor foi acudi-la, sendo atingido por uma paulada. Um outro feitor pegou uma faca e matou o negro assassino. Foi um fato triste, e os pais dos que morreram sofreram muito com o ocorrido. Nada aconteceu com a escrava, e o feitor atingido só se machucou. Meses depois, a alma desse escravo passou a assombrar a fazenda. Eu tinha muito medo. Nós, as crianças, nem ficávamos mais ao escurecer na porta da senzala. Foram muitos a ver o escravo com a faca no peito, com o olhar rancoroso e blasfemando. O senhor Floriano mandou chamar Maria e outros escravos mais velhos na casa grande e lhes pediu: deem um jeito na alma desse escravo. Façam o que for preciso para que ele não assombre mais. Todos da fazenda estão amedrontados e essa alma penada teve a ousadia até de vir assombrar a casa grande. Chamei o padre da cidade. Ele veio benzer, orou, mas já no outro dia a assombração estava aqui novamente. Bem, falou Maria, é que não se manda em espírito como se manda em nós. Não sabemos o que fazer. Ele era escravo como vocês e devem se entender. Minha esposa está com medo e não quer ficar aqui. Façam o que for preciso, exigiu o senhor. Joaquim aventurou-se a falar. Senhor Floriano, tenho um irmão que mora na senzala Santa Helena. Ele sabe fazer esse trabalho. Ele e alguns amigos conversam com os mortos e creio que eles poderão falar com essa assombração e orientá-la para que não assombre mais. Você deve ir lá hoje mesmo com o capataz. Vou escrever ao meu compadre, o dono da fazenda Santa Helena, para deixar que seu irmão e amigos venham aqui nos ajudar, disse o senhor. E assim foi feito. Logo à tarde estavam os visitantes, o irmão de Joaquim e duas mulheres já idosas, hospedados na nossa senzala. Ficaram conversando, trocando ideias, até a tarde da noite. As crianças foram afastadas para que não escutassem. No outro dia, o trio saiu a andar por toda a fazenda, orando e queimando ervas. Foram até a casa grande. À tardinha, se reuniram no pátio, em frente à senzala. Fizeram um círculo, riscaram o chão, cantaram. Todos nós, inclusive as crianças, ficamos vendo. Quando escureceu, eles pediram para quem tivesse medo entrar na senzala. Só algumas mulheres o fizeram, e nós, as crianças, fomos obrigadas a entrar. Mas nós tínhamos nossos truques para fazer o que nos convinha. O medo era grande, mas a curiosidade era maior. Ficamos a espiar pela fresta do portão, interessados em ouvir e ver o que se passava no pátio. Meu Deus! Exclamou um menino de 8 anos. Estou vendo o negro assassino. Valei-me, Nossa Senhora! Ele está sendo obrigado a vir. Tem 2 espíritos pegando-o pelo braço. Não vejo nada, disse um outro menino, mas acredito em você.
Mamãe me disse que eles falavam que iam mesmo buscar a alma penada para conversar com ela e explicar os inconvenientes de ficar a vagar com tanto ódio. E eles fazem isso porque têm amigos que também são mortos, só que são bons e os ajudam. E pelo que ouvi, disse uma mocinha, quando uma pessoa é boa viva, também é boa depois de morta. Tanto aqui como lá, os bons ajudam sempre, e os maus tentam fazer maldade. Os bons sempre vencem, exclamou uma menina. Não acredito nisso. Só se for lá do lado dos mortos, disse o menino. Aqui os maus dominam, maltratam. É, disse a mocinha. É só ver o assassino, como ele está, para perceber que os maus são castigados. Vamos ficar quietos, senão não escutaremos nada. Pedi. Não deu para ouvir tudo, mas entendemos que o negro, o espírito que assombrava, falou por uma das mulheres e o irmão do Joaquim conversou com ele. Exigiram que fosse embora e largasse de assombrar a fazenda. Foi uma conversa demorada. Ajudaram-no tirando a faca de seu peito e curando o ferimento. Ele foi embora para o alívio de todos, e o irmão de Joaquim falou alto. Esse jovem irá para um lugar onde devem ir todos os que morreram. Foi orientado a não voltar mais aqui. Vamos orar por ele, desejando que fique em paz e que receba a orientação necessária. Ele tem que perdoar a todos e a si mesmo, esquecendo o rancor. Esse moço estava sofrendo muito, como fazem os que não perdoaram, e esperamos que agora ele tenha alívio. Siga o seu caminho e não volte mais aqui. O trio voltou para sua fazenda no outro dia e ficamos a comentar o episódio por muito tempo. Deu certo o ritual deles, que nada mais foi que uma evocação e incorporação para uma orientação. E a assombração não apareceu mais. Contavam-se na senzala muitos casos de assombração. A maioria tinha medo, e eu sempre temi alma de outro mundo, mas sempre gostava de ouvir. Quem se suicida são os que sofrem mais após a morte do corpo, comentou Joaquim, embora creia que cada caso seja visto por Deus de forma diferente, justa. Lembro-me bem de um fato ocorrido quando eu era criança. Suicidaram-se em curto espaço, aqui na fazenda, um negro, um capataz e sua mulher. Uma negra velha, muito bondosa, pediu a todos nós que fizéssemos orações e pensássemos com firmeza em não se suicidar. Ela dizia que vibrações de suicídio estavam sobre a fazenda e que aquele que se ligasse a essa energia teria vontade de se suicidar. Recomendou também que falássemos com ela se tivéssemos vontade de morrer, pois não é que foram muitos os que pensaram em se suicidar? Até a sinhazinha, a irmã do senhor Floriano, que era menino naquela época. O senhor Silva mandou-a para a casa de sua irmã passar uns tempos, e foi então que ela conheceu o marido, e por lá ficou. E os suicidas? Os 3 que se mataram, como ficaram? Assombraram a fazenda? Indagaram. Pelo menos ninguém os viu, mas falaram que eles sofreram porque não se pode matar um corpo que Deus nos deu para viver aqui na terra. Ao sofrer, deve-se ter paciência. Tudo passa e sempre se tem momentos felizes, respondeu Joaquim. Joaquim, sempre que possível, nos falava sobre o suicídio, que ninguém deveria fazê-lo porque não se foge dos problemas arrumando outros piores. E acho que não falou em vão. Enquanto vivi na fazenda, ninguém se suicidou. Algumas vezes se desejou a morte, mas nunca a ponto de pensar em acabar com a vida, porque acreditávamos que a vida não acaba e que continua com a morte do corpo. E suicidar-se não resolve nada. Os problemas continuam os mesmos, e ao saber que se continua vivo, surgem outras dificuldades, e o remorso vem quase sempre forte. E sabendo que existe a reencarnação, é que não devemos mesmo pensar em tirar nossa vida física, e nem a de ninguém, porque a reação para essa insensata ação é sempre dolorosa.
embora se tenha sempre o socorro e a ajuda de outros, irmãos auxiliando irmãos. A colheita é de quem plantou. Um dia, conversando sobre assombração, José comentou: por que alma do outro mundo? Será que ao morrer passamos a ser do outro mundo? De outro lugar? Penso que todos os que morrem devem ir para um lugar nesse mundo mesmo, e os que não vão e por algum motivo ficam aqui conosco, podem ser vistos e assombram aqueles que os veem. Por que será que uns vão para esses lugares e outros não? Indagou uma negra. José respondeu, após pensar uns instantes. Acho que se tem sempre motivos para ficar. As pessoas boas são os bons espíritos. Esses não assombram, continuam sendo úteis. Há aqueles que foram bons, só que, apegados às suas posses, não querem abandonar o que julgam ser deles. Se sentem presos aos seus bens, que na verdade não lhes pertence mais. E até pelo amor egoísta, paixão. Muitos não conseguem entender que necessitam viver separadamente por algum tempo. Outros ficam pelo ódio, odeiam tanto que se ligam aos seus desafetos, querendo fazê-los sofrer e sofrem juntos. Os que ficam são sempre imprudentes. Ficamos quietos a pensar. Concluí que José tinha razão. Morrer deveria ser uma partida da qual não se leva nada. Iríamos só conosco mesmo, com nossas ações boas e más. Filó quebrou o silêncio. Você, José, deve ter razão. Assim a antiga, que morreu há tempo, vagou pela fazenda. Dizem que ela não foi má, mas que era apegada demais à sua casa e a seus filhos. Li, da fazenda vizinha, aquele capataz maldoso, depois que morreu, assombrou por anos a fazenda, perseguido por alguns negros. Acho que o capataz não encontrou sossego porque foi mau, e os negros por não terem perdoado. São muitos os fatos ouvidos e vistos, falou José, que servem para nos confirmar que o espírito continua vivo após a morte. Os bons têm o merecimento de ficar bem. Os maus sofrem pelas suas maldades, e os que não perdoam sofrem também, embora possam ser vítimas e bons. Aquele tempo não pensava na morte para mim. Parecia que nascera para não morrer. Mas essa passagem é para todos. Mesmo quando planejei a minha fuga para despistar a dos meus filhos, não pensei em morrer. Enganei a mim mesma. Quando queremos fugir da realidade, conseguimos. Não pensei muito nas consequências. Agora, ali estava esperando por ela, pela morte, ou pela chegada dos feitores. Quem chegará primeiro? Indaguei-me. Olhei para a pedra em que estava deitada. Era cinzenta e irregular. Ao lado de meu rosto estava passando uma fileira de formigas, cada uma levando algo, pedaços de folhas, grãos, até pedacinho de pau para sua casa, o formigueiro. Observei-as por instantes. Será, indaguei-me, que as formigas vivem no formigueiro juntos como nós, negros nas senzalas? Vi-me criança. Dormia junto com outras meninas. Muitas preferiam dormir com os pais, mas, como eu era órfã, dormia sempre com um grupo de amigas. Brincava e fazia pequenos trabalhos. Conversávamos muito e aprendi logo a ter medo. Temor do sobrenatural, das pessoas, de alguns escravos que eram pessoas com qualidades e defeitos e que olhavam para nós com cobiça. A nós, as jovenzinhas, e muito para mim, que era diferente. Pele mais clara, cabelos lisos. Jacinta temia por mim e estava sempre me protegendo. Queria que casasse, porque um companheiro me protegeria da cobiça de alguns homens. Mas queria encontrar um amor, um sentimento forte como a dos meus pais. Pedia a Jacinta com um olhar suplicante. Conte, Jacinta. Me conte a história dos meus pais. Você, menina, não se cansa mesmo de escutar. Eu não aguento mais falar dessa história.
Dizem que aqui nessas terras, antes de o branco vir a trazer os negros como escravos, viviam os índios, que eram os donos de tudo. Interrompi. Não entendo, Jacinta. Se eles estavam aqui e eram donos da terra, como puderam vir outras pessoas e mandarem tudo? Acho que poder mesmo não podiam. Mas não são feitas tantas coisas que não se pode fazer? Nós, os negros, éramos livres na nossa terra, e os brancos foram lá e nos tiraram de nossos lares como se fôssemos pedras. Nos trouxeram para cá e nos obrigaram a trabalhar para eles. Somos como animais. Filó, que escutava, indagou indignada. Jacinta, se nascemos para aprender, qual será a lição que um escravo aprende? Deve ser trabalhar, sem dúvida, respondi. A obedecer e a domar o orgulho, respondeu Jacinta. Parece que vocês duas estão pensando como José, disse Filó. Não acredito nisso. Não creio que aprendemos aqui na terra. Acho Deus injusto. Se fosse justo, ele não seria Deus só dos brancos, ou não faria negros. Filó, falou Jacinta, os negros sofrem, mas os brancos também. Ficam como nós, doentes, sentem a morte de entes queridos. Há brancos pobres. Não venha defender esse Deus em que você crê, exclamou Filó, como se ele precisasse de minha defesa. Se o que José fala estiver certo, Deus é justo. Talvez sejamos nós que diferenciamos, que fazemos por merecer a vida que temos. Não sei se José está certo, mas aprendemos quando queremos, e eu aprendi muito aqui na fazenda. Filó riu de gargalhar. Não ria de Jacinta, defendia. Ora, cabocla, não estou rindo dela, mas do que ela disse. Aprender algo aqui? O quê? Na senzala? Sim, aqui na fazenda, na senzala, respondeu Jacinta. Hoje não sou orgulhosa, tenho fé, amo a vida, sou obediente e gosto de trabalhar. Jacinta, pedi, fale de meus pais. Minha mãe de criação, querendo pôr fim na discussão, me atendeu. Limão era branco, de sorriso bonito, era um ótimo empregado. Sua mãe vivia com sua tribo nessas passagens, na floresta. Conheceram-se, mas não falavam a mesma língua. Comunicavam-se por sinais, e um foi aprendendo a linguagem do outro. A tribo de sua mãe, que era composta de poucos índios, porque com uma doença trazida pelos brancos, muitos morreram, não gostou do namoro de sua mãe. Japira, sua genitora, era muito bonita e geniosa, e resolveu fugir com seu pai. Os índios resolveram ir para outro local, se reunir com outra tribo. Seus pais viveram felizes o tempo que ficaram juntos. Moravam numa pequena casa aqui na fazenda. Sua mãe ficou grávida e você nasceu. Mas infelizmente ela morreu. Seu pai desesperou-se e o senhor me pediu para criá-la. Tinha dado à luz um de meus filhos e tinha leite para ambos, e assim a criei. Seu pai, após o falecimento de sua mãe, tornou-se triste. Ninguém ouviu mais sorrir, mas vinha todos os dias ver você. Aí teve o acidente e ele morreu. Jacinta calou-se, e Filó, que escutava, comentou. Filha de branco com índio, criada na senzala e escrava. Quis dizer que não era escrava, mas estava cansada de fazê-lo sem resultado. E após escutar a história de meus pais, ficava sonhando com eles. Imaginava-os belos e carinhosos comigo. Na senzala, repartíamos o ambiente com folhas trançadas ou tábuas. Eram como biombos que dividiam alguns espaços para as famílias. Todos dormiam no chão, mulheres e meninas de um lado, homens e garotos de outro. Fazíamos esteiras de palha. Às vezes colocávamos penas, que serviam de colchões. Quando se ajuntavam, casavam, iam dormir numa parte bem fechada, um quadrado num canto por dias, depois nos quadrados das famílias. Até certa hora da noite,
O fogão aceso dava uma fraca claridade. Depois que ele se apagava, ficávamos na escuridão. Mas, se precisássemos, um lampião era aceso. Desde pequena, como todas as crianças, sabia o que acontecia entre os casais. Falavam-se abertamente sobre sexo. Tinha vergonha de me ajuntar, mas achando que Jacinta tinha razão, escolhi um rapaz simpático e bondoso para namorar. Caolho ficou feliz por ter sido escolhido. Ele era simples, trabalhador e me amava. Depois de um tempo de namoro, passamos a viver juntos. A primeira noite foi de carinho, e no outro dia aguentamos risos e gozações. Vivemos bem juntos. Ele era pacato, me tratava bem, com delicadeza. Sempre trabalhei perto da sede. Quando criança, no pomar, secando café, colhendo milho. Depois, nas lavouras, costurando e lavando roupas dos escravos. Tive meus 3 filhos sem problemas. Às escravas grávidas era dado serviço mais leve, e no 8º mês não trabalhavam, e só voltavam com o nenê desmamado. Isso acontecia entre o 8º e o 12º mês. Mas elas ficavam na senzala, trabalhavam nela, cuidando das crianças, cozinhando para todos os escravos. Tínhamos poucas diversões, algumas festas. Conversávamos à noite, fazendo rodas com afins. No período da Sinhá François, ela fazia festas para nós, nas quais tínhamos carne de vaca para comer à vontade. Senti muito quando Caolho morreu e resolvi não casar mais. Jacinta me aconselhava: Jussara, você é jovem, arrume outro companheiro. Não quero, Jacinta. Vou ficar viúva até morrer. Houve pretendentes que recusei. O tempo passou, e aí aconteceu a morte triste do meu filho mais velho. A vida tornou-se difícil na fazenda, e nós fugimos. Na vida de todos nós há acontecimentos, são fatos e fatos que formam história, e a nossa, por sermos o personagem principal, nos é importante. Nota da autora espiritual. Faço essa ressalva para dizer que essa foi minha experiência na senzala. A vida dos escravos no Brasil diferiu muito. Houve lugares em que foram bem tratados e em outros viveram miseravelmente. E certamente a escravidão foi um período de muito aprendizado.